Graça e paz, pessoal, mais um vídeo com vocês. E hoje o tema é sobre o amor de Deus. O amor de Deus que Ele tem por nós, que Ele tem a cada momento, a cada dia, a cada manhã. E quando a gente entende isso, a gente vive melhor. E Deus, como no vídeo anterior, no último vídeo, que se você não viu, que é Deus de detalhes, que Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele faz acontecer nos mínimos detalhes. Se você não viu, vai lá ver que está um conteúdo excelente. E o amor de Deus, como é que o amor de Deus funciona? Ele funciona todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Quando a gente entende o amor que Deus tem por nós, do tanto que Ele nos amou, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente entende que o nosso principal objetivo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e a gente entende que o amor é a principal coisa que a gente tem que ter, a gente segue uma vida melhor. E o amor de Deus, ele é exemplar todos os dias. E quando a gente entende isso e para com as murmurações, que quando a gente murmura, a gente evita que as bênçãos cheguem para a gente. Mas quando a gente agradece pelos mínimos detalhes, quando a gente entende que os mínimos detalhes, quando a gente agradece que vem as bênçãos, quando a gente entende isso, a nossa vida ela vai para frente. E hoje eu quero falar sobre esse amor. Em Lucas 16:10 vai falar: quem é fiel no pouco será fiel no muito, e Deus confia a cada um de acordo com a sua fidelidade. E tem muitos momentos que a gente não recebe bênçãos, a gente não cresce em determinadas áreas. Por exemplo, em alguns momentos a gente não tem uma casa nova, a gente não tem um emprego melhor, ou a gente não recebe uma promoção, porque a gente não está valorizando aquela casa que a gente tem, aquele emprego que a gente tem, aquelas oportunidades que a gente já está tendo. Mas se a gente começar a agradecer, se a gente começar a organizar a nossa casa melhor, cuidar, ficar mais organizado, evitar a bagunça, quanto mais a gente faz isso, mais Deus ele faz acontecer. Porque Deus ele está em lugares que não é bagunça. Ele é um Deus de detalhes. Então quando a gente começa a ver os detalhes errados em nossa vida, em nossas ações, em nossa casa, a gente começa a arrumar mais a nossa casa, a gente começa a arrumar mais o nosso corpo, cuidar mais da saúde. Quando a gente começa mais a melhorar os nossos atos, ações, pensamentos, falas, ações, a gente melhora como pessoa e melhora também o ambiente que a gente está vivendo. Por exemplo, nós somos templo e corpo do Espírito Santo. Se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente está falando assim: o Espírito Santo que habita em mim, ele não merece um lugar bom. Se a gente quer, por exemplo, o nosso sonho é ter uma mansão para morar, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele também quer uma mansão para morar. Então cuide do seu corpo, que você é templo do Espírito Santo. Deus vive dentro de você. E quando você entende isso, você começa a cuidar mais da sua saúde. E outra coisa, sobre casa, a gente tem que sempre estar buscando arrumar mais a nossa casa, né? Porque às vezes a gente vai lá, por exemplo, um hábito que eu comecei e agora cada dia mais o Espírito Santo tá trazendo pra gente organizar mais a casa nesse vídeo. Uma coisa que eu sempre faço quando eu levanto da cama, vou lá e arrumo a cama. Uma coisa muito boa. E a gente tem que cada dia mais a gente arrumar a nossa casa, deixar mais em ordem, jogar fora coisas quebradas, coisas que não servem mais, doar roupas que a gente não está usando, que é fundamental. Porque quando a gente está com o velho ainda na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa casa, o novo não chega. A gente tem que se livrar do velho para o novo chegar. A gente tem que arrumar as coisas velhas que estão ruins para o novo chegar. E é isso que acontece na vida, porque Deus, ele honra quem é fiel no pouco, quem está cuidando do que já tem, quem está cuidando do carro, da casa, da vida, do corpo. Quanto mais a gente vai cuidando do nosso ministério, das nossas coisas, a gente está fazendo melhor as coisas, a gente faz melhor e ganha mais coisas. Na Bíblia vai falar, eu só lembro o versículo, que fala assim: todas as coisas que foram fazer, que faça para a glória de Deus, que faça para Deus. Ou seja, tudo que a gente for fazer,
abraçar alguém, ajudar alguém, que faça como se fosse para Deus. Qualquer trabalho que a gente for fazer, que faça como se fosse para Deus. Entendeu? Em 2 Timóteo 1,7, se eu não me engano, vai falar que Deus é amor, paz e equilíbrio. Então, quando a gente entende isso, que a gente tem que ter amor acima de todas as coisas, que a gente tem que ter paz naquele lugar, paz na nossa mente, paz no nosso corpo, paz conversando com a família, estar mais tranquilo, e a gente tem que ter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, a nossa vida flui melhor, porque Deus ele é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Pensa com você, o que você está fazendo de errado hoje que você deveria estar fazendo há muito tempo? Você está lendo a Bíblia, está conversando com Deus, está orando para mudar de casa, orando para o quê? Você está agradecendo já pelas coisas que você tem? Porque a bênção nova chega quando você agradece pelo que já tem. E outra coisa, você está cuidando do seu corpo, você está com roupas no seu armário que não usa mais, poderia estar ajudando alguém doando. Você está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está respeitando o seu próximo, está se respeitando primeiramente. O que você está fazendo ou o que você não está fazendo? Então a gente tem que colocar isso na ponta do lápis. O que a gente pode fazer para melhorar? Você está trabalhando? O que você está fazendo de errado no seu trabalho? O que você está fazendo? Porque é que nem hoje, eu estava orando com a família, antes de almoçar, né? A gente estava conversando. Aí a gente foi lá, minha mãe lembrou de uma coisa e eu fui lá e lembrei da parábola que Jesus falou dos talentos. Se você tem um talento, Deus te deu esse talento para você multiplicar, para você ajudar o próximo, para você multiplicar na vida de alguém ou para você ter mais novos talentos. Se você tem um talento, se você fala bem, você tem que usar esse talento para várias coisas. E Deus ele te deu vários talentos e você tem que ir atrás de melhorar esses talentos e multiplicar os talentos, porque quando a gente não faz isso, a gente está sendo que nem o servo que tem um talento e não está fazendo nada para prosperar na vida financeira, familiar, emocionalmente, de oração. O que você está fazendo, o que você está deixando de fazer que deveria fazer? Esse é um tema bem importante que a gente tem que entender. E aqui a mensagem que eu separei para falar é em 1 Coríntios 13. Antes um pouquinho vai falar assim: o amor. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. No 13 vai falar assim: ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, que há línguas estranhas, né? Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, a
maior coisa que a gente pode ter na nossa vida é o amor. A gente amar o próximo, a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer, a gente se amar primeiramente. Na verdade, primeiramente, amar Deus sobre todas as coisas. E se a gente ama a Deus, a gente tem que amar nós mesmos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que multiplicar os nossos talentos, a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que ir atrás de levar o Evangelho, que nem Marcos 16:15 fala, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A gente tem que focar em ser fonte de luz para o próximo, a gente tem que focar em fazer o que tem que ser feito. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. A gente tem que buscar mais de Deus, ler mais a palavra, chamar a família, vamos orar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos conversar sobre Deus, vamos ler algum versículo, alguma parábola, vamos estar aqui em movimento, vamos nos ajudar, o que você está precisando, o que a gente pode fazer, e ir atrás de realmente fazer. E é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente multiplique os nossos talentos, que a gente ame ao próximo e que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, me tira tudo o que tem que tirar, me tira as pessoas, me tira as propostas erradas, me tira os desejos errados que eu tenho. Espírito Santo, me tira a vontade de não trabalhar, a vontade de não ir na igreja, me dá vontade de ler a Bíblia, me dá vontade de querer treinar, de querer cuidar do meu corpo, de querer me alimentar melhor, de querer cuidar da minha família melhor. Espírito Santo, me traz a vontade de cada dia mais ser parecido como Jesus, que os meus olhos sejam os olhos de Jesus, que meu corpo seja um refletir de Jesus, que o meu caminhar seja o mesmo caminhar que Jesus, que os meus atos sejam os atos de Jesus. E peço para o Espírito Santo te conduzir cada dia mais. Mateus 6,6 vai falar: entre no teu quarto, feche a porta e fale com Deus em secreto, porque aquele que te vê em secreto te honrará. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar Deus em secreto, conversar com Deus, mas orar. Oração é orar mais ação. Quando a gente ora e a gente vai atrás de fazer, Deus ele vai lá e coloca o que a gente precisa realmente. Quando a gente dá o primeiro passo, Deus coloca a escada. Quando a gente dá o primeiro passo, Deus coloca a ponte. Quando a gente dá um passo de fé, Deus faz acontecer. E é isso que a gente tem que fazer. Ter amor, ter fé, esperança, paz e equilíbrio. Muito obrigado por ter assistido até esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, siga o canal. Em breve a gente vai estar fazendo lives aqui. Se não me engano, a gente está com 39 inscritos, mas se completar os 50 em breve, vou tentar fazer live aqui pro canal. Então, se você puder, se inscreva, compartilhe com a família, com os amigos e vamos mudar o mundo, né? Vamos colocar o que a gente aprende na palavra, o que a gente aprende na igreja, o que a gente já aprendeu com Jesus em prática. Porque tem muito cristão que é só cristão, que vai nas igrejas, na missa, no culto, mas não faz. E a gente tem que ser cristão de fazer, de agir, de ir atrás de quem precisa. Porque o mundo tem pessoas que estão precisando do nosso posicionamento. O que é posicionamento? Se posicionar como cristão, como uma pessoa que segue a Cristo, que leva o amor de Cristo aonde quer que seja, que leve a paz, o amor, uma oração, uma sopa, alguma coisa do tipo. Deus, ele quer ver você fazer, completando aqui o vídeo que cortou. Deus, ele quer ver a gente em movimento, porque uma frase que eu já disse em alguns vídeos: o céu, ele não age, o céu reage de acordo com o que você está fazendo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Eu profetizo bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe cada dia mais em todas as áreas da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te conduza cada dia mais a estar na presença do Senhor, a ler mais a Bíblia, a buscar a verdade. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Que Jesus esteja caminhando junto com você, intercedendo e fazendo coisas inacreditáveis sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, segue, deixa o like, comenta alguma coisa, algum testemunho, comenta alguma coisa que Deus está fazendo na sua vida. Se você está gostando dos vídeos, é muito importante. Sempre que tem um tempinho, eu leio os comentários. E compartilhe essa mensagem, se foi boa para você, pode ajudar outras pessoas. Se você também ainda não segue lá no Instagram, Podcast do Avivamento também, o nome. E o meu perfil pessoal é luiz.moraes_1. Que lá eu também falo bastante sobre a palavra, posto alguns posts, posto algumas coisas que eu faço durante a semana para Deus, entrega de sopa e entre outros. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.